Oi, pessoal! Mais uma quinta-feira e hoje a gente tem um assunto mega importante aqui no canal, tanto para quem é tarólogo quanto para quem tira cartas para os amigos e para os familiares, que é como dar más notícias no tarô. E falando em má notícia, amanhã é o último dia da Black Friday do Tarô da Chay, a maior Black Friday da história que eu proporcionei para que você tenha a chance de se tornar meu aluno. Então amanhã vai ser o último dia para você garantir o seu cadastro no curso de tarô ou no de quiromancia, astrologia ou numerologia. Então se você quer entrar para minha turma, tem o link aqui na descrição. Então agora, sem mais enrolação, bora para o nosso conteúdo. Quando a gente começa a nossa jornada do tarô e a gente começa a tirar cartas profissionalmente, tem um momento que é muito temido, que é quando a gente tira aquelas cartas consideradas difíceis. As cartas que a gente consegue enxergar muito mais sombra do que luz e nós não conseguimos falar da forma correta para o nosso consulente um bom conselho. E aí, aquele erro de principiante que é ter medo de dar a má notícia para não perder o consulente ou para que ele não fale mal da sua consulta, você começa a pisar em ovos. E isso acontece com todo mundo. É super natural que a gente não queira falar para o nosso consulente, olha, isso aqui tá ruim, isso aqui precisa melhorar. E aí a gente acaba não passando tanta confiança. Então hoje eu separei algumas dicas importantes de como você vai lidar e como você vai informar seu consulente a partir de agora. E aí, uma coisa muito importante, né, dentro do seu processo do tarô, é lembrar que você é um mensageiro. Você não está prevendo a vida do seu consulente, você está passando a mensagem das cartas. Então se coloque em posição de intérprete. Você é um intérprete. É como se a gente estivesse falando um idioma diferente. Você olha para a imagem da carta, você olha para a figura e você fala para o seu consulente o que aquela figura representa na vida dele. E aí a gente tem vários contextos. O tipo de tiragem que você escolhe, o tipo de tarô que você usa, né? O tema da sessão, se a sessão foi induzida a algum tipo de tema, por exemplo, é o tarô do amor, é o tarô do trabalho, ou se é uma sessão geral. Então, tudo vai depender de vários pontinhos para que você dê a má notícia. Vou citar um exemplo simples. Eu tenho uma tiragem que eu ensino dentro do curso que se chama Tarô da Chay. Eu criei essa tiragem como uma forma de refazer a cruz celta. Eu sempre gostei muito da cruz celta, foi a primeira tiragem que eu aprendi, mas ela é muito complicada, ela é muito densa. Então eu refiz essa tiragem para que ficasse de uma forma acessível. E dentro dessa tiragem tem dois momentos em que eu tiro cartas que são consideradas negativas, que são as cartas de cruzamento, que é o maior obstáculo que pode cruzar a sua vida, e a carta do maior problema do momento. Essas duas cartas vêm falar de pontos negativos. Então é lá que eu tenho que ler a carta de uma forma negativa para o consulente. Só que a gente fala negativo e fica parecendo que, meu Deus, é o fim do mundo. E na verdade não. É aquele conselhinho chato que o consulente não percebe, ou ignora, ou finge que não existe. Então são detalhes, são nuances. Você vai escolher a sua tiragem, vai perceber em que momento lá tem pontos negativos para que você consiga passar a melhor informação. Então a gente vai começar com a nossa primeira dica, que é deixar claro para o seu consulente que o tarô não é uma ferramenta de previsão. Não é uma ferramenta de mediunidade, não é uma ferramenta em que você vai dizer o dia que a pessoa vai morrer, o dia que vai acontecer tal coisa, o número da Mega Sena. O tarô não vem falar sobre isso. Quando você começar a sua sessão, ou quando o consulente te chamar, ou quando seus parentes te perguntarem do tarô, você vai falar: olha, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Através das cartas, eu vou direcionar você para que você cresça, para que você se coloque num patamar mais elevado. Então, você já tem que colocar essa energia, esse entendimento para a pessoa que você vai atender, para ela não vir com preconceitos e também para ela entender por que ela está fazendo aquela sessão. Quando a gente deixa isso pré-definido,
o consulente respeita, os familiares, os amigos respeitam, porque a gente não fica levando na piadinha, vai prever, então me diz o número da Mega Sena, então me diz quem é que vai ganhar a Libertadores final do ano, isso eu escuto muito, esses dois coisas, normalmente é algum homem que fala, então me diz isso, porque o homem vem com essa energia mais racional. Então, o que acontece? Quando a gente deixa pré-definido, gera um respeito, gera uma energia mais tipo, então já entendi a mensagem. O tarô é uma ferramenta, né, de direcionar, de orientar. Você está orientando a pessoa com uma mensagem. Então não existe, não tem como dizer o dia que algo vai acontecer. Se você for médium, se você for clarividente, você consegue fazer isso. Por quê? Porque você sente, não é porque você viu nas cartas. Nas cartas de tarô, nós temos símbolos e significados universais. Então não importa o tipo de tarô que você usa, o significado principal da carta sempre será o mesmo. A lua será a mesma coisa em todos os tarôs. O que muda são as simbologias, o tema do tarô. Então, assim, você precisa estudar as cartas para ser um orientador, para ser um terapeuta, um conselheiro do tarô. Não tem essa de, eu inventei, eu senti, porque isso só faz você errar e isso vai assustar seu consulente. A segunda dica que eu sempre dou para as pessoas é a palavra que você vai usar. Então, assim, muito cuidado com a palavra que você usa. Não vai falar, você vai ter azar, você vai ter uma coisa ruim. Gente, cuidado com as palavras. Vamos dar um exemplo. Tirei um 3 de espadas para uma consulente. A consulente estava perguntando sobre relacionamento e saiu o 3 de espadas. O 3 de espadas, quando a pessoa olha aquele coração cheio de espeto, é óbvio que vai assustar. A primeira coisa que a consulente vai pensar, meu Deus, terminei meu relacionamento, acabou, já era, perdi a pessoa que eu amo, não quero perder, a pessoa se desespera. Então, como é que eu conduzo a sessão? Eu já aviso pra ela, olha, você tirou um 3 de espadas, que é uma carta que fala sobre dores internas, sobre situações que te apavoram, que te causam medo. Não representa que seu namorado vai te deixar. Não representa que a pessoa que você está tendo uma crise no momento vai parar de olhar para você ou que vai acabar o relacionamento. Mas você teme isso. Então você precisa encarar. Então olha a diferença. Falar que, meu Deus, saiu a carta da dor, da ruptura, do dilacerado. Meu Deus, isso aqui é caótico. Para a dor precisa ser sentida. Você precisa ver esse lado. E se acontecer isso, né? Como que vai ser? Vai ser de fato o fim do mundo? Então a forma que você vai conduzir aquela fala faz toda a diferença. Toda vez que alguém faz uma sessão comigo, eu sempre escuto no final. Nossa, Chay, eu me sinto até mais calmo. Eu escutei a tua voz, escutei o jeito que tu falou, e eu me sinto mais tranquilo. E às vezes a situação é bem caótica. Então, a forma com que você vai conduzir a sessão faz toda a diferença. Outro exemplo, né? Digamos que eu escolhi fazer o tarô da Chay e lá na posição do maior obstáculo saiu 10 de copas. O 10 de copas tem lados negativos, né? Todas as cartas têm lados sombra e todas as cartas têm lado luz. Então, o que seria o lado sombra do 10 de copas para o meu consulente? O maior obstáculo que ele vai enfrentar? O 10, ele é considerado, né? Eu alcancei tudo, né? Eu cheguei no ápice. Então, se eu tiro ele para um lado negativo, representa que agora o meu consulente vai ter que passar por uma nova etapa. A vida não vai permanecer nessa utopia a vida toda. Então, eu preciso avisar para ele, olha, apesar de você alcançar o ápice, de você ser feliz no amor ou no trabalho, você não vai ficar para sempre nessa felicidade. Vai chegar um momento que você vai ter que abraçar novos desafios. Então, a forma com que você vai falar é muito importante. E aí, provavelmente você deve estar se pensando agora e já se preparando para digitar aqui nos comentários. Chay, como que eu sei qual que é o lado luz e qual que é o lado sombra da carta? Gente, o lado luz normalmente vai ser o significado universal, que é o que a carta representa, a essência da carta, o plano de consciência da carta. Então você sempre pode pesquisar, Imperatriz, qual que é o plano de consciência? Eu preparei, eu acho que eu sou aquela professora que quer entregar tudo completo para o aluno. Para os meus alunos eu preparei um material onde eu coloco o plano de consciência, o ponto positivo, o ponto negativo, no amor, no trabalho, nas finanças, para a pessoa se acostumar, na saúde. Só que o ideal é o quê? O lado luz da carta é o significado base, o tradicional,
e o plano de consciência, enquanto o lado sombra pode ser utilizado aquele significado que as pessoas usam para as cartas invertidas. Eu não uso carta invertida, eu não acredito, acho realmente uma mística que criaram em cima do tarô. Muita gente morre de medo dessas cartas invertidas, mas se você pesquisar o significado da carta e pesquisar carta invertida imperatriz, você vai ver o ponto negativo dela. Então você pode usar de aliada para entender o ponto negativo de cada carta, né? Eu acho que é muito particular essa coisa da carta invertida, tá, gente? Se você usa, não tem problema, mas eu não gosto, acho que é uma perda de tempo para te deixar mais perdido no processo de estudo. Então é praticamente isso. Todas as cartas têm pontos de luz e todas as cartas têm ponto de sombra. Dependendo da posição que sair, você vai avisar seu consulente. E a minha terceira dica, gente, muito importante, é a empatia. A forma com que você cuida do seu consulente faz toda a diferença para que você prepare ele para o próximo caminho. Digamos que ele tire um 10 de espadas para um relacionamento. A gente sabe que tem alguma coisa ali que não tá legal, né? Alguma coisa que tá gerando uma falta de autocuidado. Você não pode chegar pra pessoa e falar, cara, você tem que terminar, você tem que sair desse relacionamento. Não. O que a gente vai falar pro consulente? Olha, 10 de espadas. 10 de espadas é uma carta que fala muito sobre a necessidade do autocuidado. Independente de você gostar do fulano, do ciclano agora, a pessoa que mais merece um cuidado é você mesmo. Agora é o momento de você se priorizar. Deu de priorizar os outros. Mesma coisa quando sai a carta da torre. A carta da torre é sobre rompimento, é sobre romper com amarras limitantes. E aí você vai perguntar para o consulente: você é realmente feliz no seu relacionamento ou você está num ciclo vicioso? Você realmente se sente bem com aquela pessoa ou você tem medo de perder porque está apegado? Então, a torre, quando ela sai numa tiragem, ela vem falar sobre isso, sobre romper com amarras limitantes. Então, automaticamente, você tem que ter o feeling para pensar, nossa, eu tenho que me colocar no lugar do meu consulente. Será que se eu saísse essa carta pro meu relacionamento, eu ia ficar feliz? Eu ia ficar apavorada, eu ia ficar, meu Deus, o que eu vou fazer? Como assim saiu essa carta? Então, assim, cada posicionamento, cada fala, cada atitude vai fazer a diferença para que o seu consulente receba aquela informação sem levar um choque. Ele precisa se sentir acolhido, porque diante de um caos, tudo que a gente quer é se sentir acolhido. E aí, se o consulente chega tocando o terror, falando de morte, falando de término, falando que é o fim do mundo, mostrando que nada tem solução, aí acabou de vez, né, gente? E por último, a gente precisa apresentar sempre soluções. Então, você trouxe a notícia que não é tão boa, mas você precisa apresentar soluções. Você precisa conduzir seu consulente para ele pensar assim: meu Deus, isso aqui foi tirado de mim, mas isso aqui já foi colocado. Isso eu aprendi com meu namorado, levei essa bronquinha dele. A gente nunca critica algo, a gente nunca tira algo de uma pessoa sem proporcionar para ela outra coisa. Então, por exemplo, se eu não gosto disso aqui, eu não gostei desse livro, mas eu vou te trazer outro livro aqui. Não fazer aquela crítica sem trazer algo construtivo de fato, se você não tem nada para construir para o outro. E é praticamente assim que funciona o tarô. Eu não posso simplesmente jogar uma bomba no colo da pessoa e falar, se vira. Não, olha só. Você precisa encarar as suas dores. Então, o que você vai fazer? Você vai, talvez, pensar nos piores cenários. O que vai acontecer se meu namoro acabar? A gente vai acabar, a gente vai ter que resolver com a família, a gente vai ter que se despedir de alguns amigos, a gente vai ter que seguir a vida. Então, começa a pensar nesse cenário, começa a se ver, né, também como uma forma independente. Você não nasceu grudado nessa pessoa. Então, eu sempre tento propor para a pessoa essa tática do se visualizar. Quando se trata, por exemplo, de uma questão de trabalho, quando a pessoa ela tá num sistema abusivo, mas ela tem muito medo de ser demitida por causa do dinheiro. Eu sempre penso, se você for demitida do dia para noite, você tá preparada? Você já pensou em que empresa você gostaria de trabalhar? Se você vai empreender? Não, Chay, eu não quero pensar nisso. Não, mas vamos pensar se acontece. Então eu sempre trago uma proposta, né, de autocuidado. Quando a pessoa é muito ansiosa, eu sempre sugiro para ela um exercício de meditação que me ajudou no meu processo de trabalhar a minha atenção plena, porque eu nunca tinha atenção nas coisas, eu ficava muito eufórica, então eu tenho um exercício de meditação que eu aprendi com o meu antigo psicanalista. Então, é muito importante você sempre agregar o seu consulente para ele pensar assim, nossa, eu
saí de uma sessão intensa, mas eu saí preenchido. Então, você fazendo esse passo a passo, fica muito fácil. Faça esse exercício, né? Não tenha medo de trazer más notícias, não tenha medo de falar, de ser sincero, de ser honesto com o seu consulente, porque é isso que fideliza. Quando você fala a verdade, o consulente pode até ficar bravo na hora, pode pensar, nossa, odiei o que a Chay falou pra mim hoje, mas ele vai voltar depois de um tempo e vai dizer, nossa, Chay, ainda bem que você falou aquilo pra mim. Tudo que você falou foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, não tenha medo. É melhor você agir com a verdade do que você ficar tentando agradar e depois seu consulente vir falar: olha, você tinha prometido e não aconteceu. Então, praticamente é um exercício leve para você começar a introduzir também as más notícias e entender que a nossa vida, gente, ela é uma montanha russa, ela vai subindo, vai descendo, vai virando de cabeça para baixo, mas no fim a gente sabe que a montanha russa para e tudo entra no eixo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, principalmente no seu processo de tiragens de carta. Espero que você se sinta cada vez mais corajoso para avançar. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque toda quinta tem vídeo novo. Aproveita o último dia, hoje o penúltimo, né? Amanhã é o último dia de Black Friday do Tarô da Chay para virar um aluno meu. E deixa aqui seu comentário com sugestões de próximos vídeos, de coisas que você sente insegurança no seu processo de tarô. Um beijo e até semana que vem!